Boa noite, estamos aqui para uma entrevista especial com alguns membros e visitantes da Igreja O Brasil para Cristo de Tobias Barreto, representado aqui pelo pastor Roberto, pelo presbítero José Onias e pelo membro Valdice e pelo visitante Raimundo Carlos dos Santos, que estará respondendo algumas perguntas segundo os conhecimentos que eles têm sobre educação financeira e mordomia. E frisando que o presbítero Onias sempre está falando ali sobre aquelas pessoas que estão endividadas, que estão devendo, que gostam de comprar e muitas vezes não conseguem honrar os seus compromissos, sempre tem essas pregações pensando nisso. E para o senhor presbítero Onias, qual seria a importância de ensinar educação financeira e mordomia para os cristãos, os membros da igreja? Boa noite a todos. O que eu vejo que precisamos nos educarmos na questão financeira. Você não pode sair comprando tudo que você vê. Até porque prazo, você tem carência, mas esse prazo chega. E quando esse prazo chegar, muitas vezes você vai se apertar. Você vai ficar sem condições. Eu lembro de uma passagem que está lá na Bíblia, de um homem. Ele não tinha esse controle financeiro. E ele morreu. E a viúva, o que ficou? Aí eu vejo muito bem, o que ficou para ela? Foi 2 filhos e dívidas. Por quê? Porque não tinha controle. Então precisamos nós sermos controlados naquilo que vamos fazer. Especialmente quando se fala em compra. Mas tem 90 dias, tem 60 dias de carência, mas essa carência acaba. E você pode se endividar. Ei, não vai culpar Deus não, viu? Não culpe Deus. O problema não é Deus. O problema foi você, que é desorganizado. É uma palavra pesada, mas, infelizmente, é o que eu vejo, é isso. Muito obrigado. Não, pauzinho aí para e salve. Estamos agora aqui com o pastor Roberto, que estará falando um pouco sobre a compreensão dele sobre mordomia cristã e educação financeira. Pastor Roberto, ao que o Senhor atribui o endividamento dos cristãos? Boa noite a todos e a todas, aos amigos que estão assistindo, que irão assistir esse vídeo, né? É um momento muito importante na vida cristã, porque é um tema que tem pegado muita gente e, infelizmente, tem atingido também o povo de Deus de uma maneira geral, né? É um tema que precisa ser abordado em todas as camadas. E eu louvo a Deus, né, por essa iniciativa e por essa pergunta, porque o que eu vejo hoje, que muitas pessoas estão indo além, dos seus limites. Eu vejo como a ganância do poder. As pessoas estão preocupadas cada dia mais, ansiedade em ter, né? Sai comprando, querendo adquirir, às vezes sem fazer um controle. Né? Eu vejo isso também na área emocional, as pessoas não têm o controle e aí se torna uma pessoa endividada, uma pessoa preocupada por essa ansiedade de querer, porque alguém adquiriu, alguém conseguiu. Hoje, essa oferta, né? Essa oferta tem atingido muita gente. Então, é um tema bastante precioso para ser trabalhado, ser discutido e ser ensinado
ao povo de Deus de uma maneira geral. E o senhor pretende continuar repassando esses ensinamentos sobre educação financeira e mordomia aos membros da igreja? Sim, com certeza. Costumo dizer, nós somos espírito, né? Porém, temos uma alma e habitamos em um corpo. Então, todas as camadas, a igreja ela tem que se preocupar com seus membros, ensinar em todas as áreas. Por quê? Tem pessoas que precisam ouvir, precisa ser ensinada, ser educada, e especialmente nessa área financeira. Então, uma área que precisa ser bastante ensinado, discutido e trabalhado com todos os membros. Muito obrigado, pastor Roberto. Agora estaremos falando um pouco com o visitante Raimundo Carlos, que estará falando um pouco sobre o conhecimento que ele tem sobre educação financeira. Amém. Muito obrigado. Estou passando aí para o nosso amigo. O senhor acredita que realmente Deus se preocupa com as nossas finanças? Olá, boa noite. Acredito sim. Uma pessoa endividada se torna uma pessoa angustiada, uma pessoa que contrai dívidas fora do seu limite de arcar com essas despesas, com essas dívidas. Ela vai se tornar uma pessoa, talvez até se afastando de Deus. Então, Deus se preocupa sim. A questão financeira. Porém, o indivíduo, quando eu falo indivíduo de uma forma geral, o ser humano, precisa ter esse controle, esse cuidado, como já foi dito com os demais. Deus se preocupa? Sim. Mas nós devemos ter esse cuidado. Sabemos quanto ganhamos para poder saber quanto gastamos. Esse é fundamental, né? Eu ganho X, não posso gastar Y, então, por aí. Mas eu acredito, responder o seu questionamento, acredito sim, que Deus se preocupa assim com nós de uma forma geral. E como o senhor vê a importância da realização desse evento na Igreja do Brasil para Cristo? Vejo com muita, como dizer, uma iniciativa muito louvável. A educação financeira precisa ser discutida em todas as camadas da sociedade. E o povo cristão, principalmente, né? Ninguém é veaco, seria bom. O nome veaco não pega bem para ninguém. E para o cristão, pior ainda, né? Então, a igreja tomar essa iniciativa de fazer um trabalho educativo nesse sentido, está de parabéns. É louvável a atitude. Muito, muito mesmo, parabéns por essa iniciativa. Agora com a senhora e missionária Valdice da Igreja O Brasil para Cristo, estará falando um pouco também sobre educação financeira e mordomia. A senhora costuma ter algum planejamento financeiro na hora de comprar algumas coisas? Sim, eu planejo, eu vejo a minha situação, como é que está, eu vejo meu lucro, como é que está, que eu não vou além. Não vou comprar uma coisa que eu veja que eu não posso pagar. Eu gostaria de comprar e pagar na mesma hora que eu compro. E se por acaso eu comprar com prazo, mas que aquele prazo certo ou até antes eu pago. Porque eu não me sinto bem ficar devendo. Não me sinto bem de maneira alguma. E eu sei que meu Deus também, que é o meu Pai, não aprova débito, não aprova. Então, nós temos que fazer assim, uma base, porque vamos gastar. É bom a gente ter as coisas, mas se a gente tiver condições,
de pagar. Porque se nós não pagar, alguém vai ficar no prejuízo. Alguém vai ficar no prejuízo. E nós sendo culpados. Então, a culpa não leva ninguém ao céu. A gente se é culpado, se culpar com alguma coisa, ficar preocupado também, ficar preocupado, ansioso. Porque a pessoa que não tem costume de dever, às vezes pode até se preocupar demais. Se preocupar demais em uma coisa que não possa pagar. Então, eu faço a minha base certa quando eu vou comprar. E eu só compro aquilo que eu vejo que eu posso pagar e que eu tenho condições de assumir os meus débitos. Quando eu faço débito, eu não gosto nem de fazer, eu gosto de comprar à vista. E a senhora percebe entre os membros da igreja se existem alguns que têm diversas dívidas e está sentindo dificuldades em efetuar os pagamentos? Não, eu não sou conhecedora disso, não. Se tem algum que deve, não chega ao meu conhecimento. Eu não sei. Se tem algum que deve e não está em condições de pagar, eu não sei. Porque eu não tenho conhecimento com essas coisas, não. Então vamos retornarmos agora para as considerações finais, recomeçando agora, voltando ao círculo. O que a senhora tem para falar sobre educação financeira e mordomia? Como a senhora considera esse tema nas suas considerações finais? Bom, situação financeira, eu acho assim, que a gente vai controlando as coisas e a situação financeira não vai além das condições de cada um, né? Eu acho que cada um deve, mais ou menos, sentir e conhecer as suas condições para poder, então, comprar. Que é para comprar e pagar. Eu acho assim, desse jeito. Que não adianta nós se achar que estamos necessitando, se achar que estamos precisando, também se achar que porque a loja está dando um tempo grande para pagar, a pessoa vai comprar aquilo. Que vê que não pode pagar e comprar. Eu acho que é melhor a pessoa não comprar do que comprar e não poder pagar. Pronta para repassar para o senhor Raimundo Carlos. Quais são as suas considerações finais em relação ao tema educação financeira e mordomia? Senhor Raimundo Carlos. Olha, eu vejo o seguinte, é como eu frisei antes, não é quanto você ganha, é quanto você gasta. E isso define muito a sua vida financeira. Você ganha muito e gasta muito de forma desordenada, e isso vai lhe levar a um buraco negro, a uma bola uma bola de nuvem. Então, a recomendação é planejar. Planejar e aí tudo dá certo, né? Quando se planeja. E na questão financeira não é diferente. Hoje a gente vê, tem acompanhado a dívida do brasileiro é muito grande, né? Muita gente endividados. Mas, é como eu frisei antes, o mundão lá fora deve se preocupar sim, todos, mas o cristão mais ainda. Tem o seu nome a zelar, o caráter. Não pode, você vai jogar o nome de uma denominação, de uma igreja. Se vários membros, várias pessoas se endividarem, isso vai chegar ao comércio, às bocas miúdas, fulano, não sei o quê. Então, a recomendação é, vamos planejar. Então, a igreja está com esse papel de incentivar, de orientar as pessoas a
não se endividarem. Não dizendo que a igreja tem membros, não é isso que a gente está dizendo. É um trabalho de prevenção, de orientação, né? Então os membros da igreja estão tudo endividado. Não, a questão não é essa. É um trabalho de orientação para zelar pelo nome da igreja e a sua membresia, né? Então, parabéns. Novamente, frisando, parabéns para o pessoal da igreja que teve essa iniciativa, né? É um trabalho brilhante. Obrigado. Agora com o pastor Roberto fazendo as suas considerações finais. Tem alguma pergunta específica? Não, só... Coisa boa, mais uma vez, né? Voltando aqui para trazer esse resumo. Mordomia e educação financeira, né? O próprio Jesus, ele ensinou sobre isso. Está na Bíblia. E nós precisamos seguir os passos. Jesus, ele orientando, ele deixou claro que uma pessoa ela não pode construir uma casa sem antes fazer o orçamento, para que não fique pela metade e venha servir de zombaria. Olha, tentou fazer a casa, chegou pela metade e deixou. Jesus ensinou sobre isso. Então nós, como igreja do Senhor, eu louvo a Deus, família, o Brasil para Cristo, Quinto Bias Barreto, nós todo mês nós temos uma palestra educativa e aprove a Deus dessa feita será no dia 14 de maio. 14, dia 14 de maio, às 19 horas, nós vamos estar ali recebendo os oradores, os palestrantes que vai estar ensinando sobre esse tema. Então, já quero estar convidando a todos, especialmente aqui de Bias Barreto. Será um evento para todos, não só para a denominação, só para a igreja, mas para todos os amigos que pretendem ouvir uma palestra sobre esse tema, serão convidados. Então, é um tema muito importante e eu louvo a Deus porque precisamos nos reeducar sobre esse tema. Que Deus abençoe e até o dia 14. Agora iremos para as considerações finais do presbítero Onias. Manda atrás. Quais são as suas considerações finais sobre esse tema? Olha, meu amigo, companheiro de Carlos, eu vejo com muito prazer esse tema sendo abordado aqui e o que me leva mais é o que já foi falado aqui por alguns companheiros. Planejamento. Planejamento acima de todas as coisas na sua vida financeira. Se você não se planejar, meu querido, o negócio vai ficar feio, viu? Mas se você planejar, você vai ver quanto você pode gastar. Se você ganhar X, você vai gastar além do que você ganha, como que você vai pagar? Então, as suas condições vai lá para o fundo do poço. Então, nós, como igreja, nos orientamos que vamos planejar. Isso em toda massa humana. Planeje. Sente com sua esposa, se é que tem, se você não tem, faça o planejamento. Mas não faça nada assim por fazer. Muito obrigado. Eu que agradeço a todos os membros e visitantes da Igreja O Brasil para Cristo. E salientamos que é isso, Educação financeira e mordomia cristã. E lembrando que mordomia cristã não é só simplesmente sobre finanças. A finança é um dos pontos principais, pois devemos ser fiéis nos dízimos, nas ofertas e no nosso planejamento financeiro. Mas também mordomia está relacionada ao nosso cuidado com a família da igreja, com os outros, cuidarmos uns dos outros, sermos fiéis a Deus
em todas as áreas das nossas vidas. Pois tudo que nós temos não nos pertence, mas sim pertence ao Deus soberano. Nós somos apenas meros administradores. Aqui demonstra minha gratidão e alegria por essa oportunidade que o pastor Roberto e todos os membros da Igreja O Brasil para Cristo está a nos conceder. Muito obrigado e até a próxima.